Queridos amigos e amigas, mais uma vez estamos aqui para falar da palavra de Deus. Apenas alguns minutos para que eu e você possamos ler um versículo e discorrer sobre esse versículo. A palavra de Deus é interessante porque aqui nós conhecemos aqui como a Bíblia Sagrada. Se você pegar essa Bíblia e ler como um livro qualquer, você não vai entender nada, como muitas pessoas que são pessoas intelectuais no mundo afora aí, eles leem a Bíblia, mas eles tiram conclusões da maneira que eles leem a Bíblia, de uma maneira histórica. Eles usam muito a Bíblia, principalmente essas pessoas intelectuais, como uma Bíblia que fala de coisa histórica, e eles não se aprofundam muito, não entendem muito sobre as coisas de Deus. Para que você possa entender a Bíblia no sentido espiritual, você precisa da presença do Espírito Santo. Você precisa se converter, você precisa ter o desejo de conhecer a vontade de Deus. O interessante é que o apóstolo Paulo aos Coríntios, lá na carta de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, ele diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Então aqui está falando de uma pessoa, um homem natural. O que é um homem natural? Aquela pessoa que nasce afastada de Deus, continua afastada de Deus, ao ela se deparar com as coisas de Deus, para ela é loucura. Ela não entende o plano da salvação, ela não entende muitas coisas relacionadas a salvação do ser humano, sobre a obra do Espírito Santo, sobre a obra do próprio Jesus Cristo, a obra de Deus, porque são pessoas que estão alheias à vontade de Deus, são pessoas que na verdade não querem servir a Deus. O que eu quero dizer com isso? Que esses homens naturais, eles preferem só estudar a palavra de Deus de uma maneira para que tenha uma certa cultura, para que eles não fiquem lendo em certos assuntos que a palavra de Deus nos ensina. Mas a palavra de Deus é muito mais do que um livro histórico. A palavra de Deus, o próprio Jesus Cristo disse: examinai as Escrituras, porque vós tendes nelas a vida eterna e testificam de mim. Então aqui na palavra de Deus, irmãos, não é um livro histórico puro e simplesmente. Aqui está relatado o que você precisa fazer para conseguir a vida eterna. E o próprio Jesus orientou: para que eu e você tenhamos vida eterna, precisamos examinar as Escrituras, mas não como um homem natural, um homem afastado de Deus. Eu preciso me aproximar de Deus, eu preciso conhecer a palavra de Deus, eu preciso conhecer a vontade de Deus, eu preciso me entregar, eu preciso que Deus trabalhe na minha vida e me transforme, e para isso eu preciso do Espírito Santo. Então, quando você for ler a palavra de Deus e você tem vontade de conhecer qual a vontade de Deus, faça uma oração antes de abrir as Sagradas Escrituras. Peça o auxílio do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai fazer com que você discerna tudo aquilo que é necessário para a tua salvação. Então, que você não encontre na palavra de Deus apenas um livro comum, porque não é um livro comum. Aqui há coisas preciosas. O próprio Jesus fala que aqui há pérolas preciosas. Aqui você encontra lá coisas muito valiosas para a sua vida diária, para a sua família, como adquirir uma esposa, como adquirir um trabalho, como você se comportar com o seu semelhante, como você se comportar perante a autoridade, como você se comportar perante principalmente a maior de todas as autoridades, que é o nosso Pai Celeste. Então que você possa entender isso. Se você hoje é um homem natural, afastado de Deus, procure conhecer a palavra de Deus, não da maneira histórica, mas sim da maneira espiritual. E para isso você precisa do Espírito Santo. Para isso você precisa abrir o teu coração e mostrar o seu desejo de conhecer as Sagradas Escrituras e de fazer a vontade do Pai. Aí você vai saber, como eu sei hoje, que a palavra de Deus é muito mais que um livro histórico. E sim, aqui contém tudo que eu preciso para a minha salvação, e aqui também dá o que você precisa conhecer para a sua salvação. Amém?